Olá, bem-vindos ao canal Mais Foco, meu nome é Vítor e neste vídeo eu vou-vos mostrar como fazer um dos melhores investimentos passivos, na minha opinião, claro. Se seguirem estas dicas, podem fazer isto sem grandes conhecimentos financeiros ou até mesmo constantes preocupações sobre o que está a acontecer nos mercados financeiros. Como já devem ter percebido, esta é uma das formas favoritas de eu investir e também reduzir o meu risco, aumentando também os meus retornos a longo prazo. Se vocês gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam de deixar o gosto, é mesmo muito importante para mim perceber que semana após semana tenho vindo a trazer conteúdo valioso para vocês e sem mais demoras vamos passar para o vídeo. Bora lá! Um Exchange Traded Fund ou ETF é um fundo de investimento que replica um índice. É negociado em bolsa como se fosse uma ação e é uma forma excelente de poupança a longo prazo. Em muitos casos, ETFs têm melhores retornos financeiros do que muitos fundos tradicionais ou mesmo PPRs, que têm comissões bem superiores. Mas por que é que devemos ter tanta atenção a um ETF e qual é o seu objetivo como veículo de investimento? Claramente é aumentar o nosso património, gerar mais rendimento, enquanto ao mesmo tempo minimizamos o risco de grandes quedas nos mercados. ETFs são muito populares entre investidores que procuram uma diversificação sem ter muito trabalho a perceber o que é que está a acontecer no mundo dos negócios a um custo baixo, pois a gestão é passiva. Há grandes vantagens em investir num ETF e vou tocar aqui em alguns atributos que considero serem os mais importantes. Vou começar por falar sobre diversificação. Os ETFs podem ter uma exposição a uma grande variedade de ativos. Imaginem só que existem ETFs de índices, ações, obrigações, matérias-primas e entre outros. Outra vantagem é serem low cost. Esta é a grande diferença entre ETFs e fundos de investimento tradicionais, pois nos ETFs a gestão é passiva. O objetivo é replicar o índice de referência e simplesmente deixar estar. Na gestão ativa há muitos profissionais com muitos anos de experiência e a ganharem muito dinheiro. Portanto, estes acompanham diariamente as notícias, as tendências económicas e tomam decisões com o objetivo de obter retornos superiores aos índices de referência, mas também há vários estudos que dizem que eles falham quando tentam fazer isso. Embora um investimento no ETF também possa correr mal, a probabilidade é menor e dá-nos muito menos trabalho. Ainda nas comissões, normalmente os ETFs têm um custo de administração e manutenção abaixo dos 0,8%, em muitos casos cobram 0,1% ou menos. E nos fundos tradicionais têm custos de manutenção de 2 a 3%. Ao comprar uma ação de um ETF, temos imediatamente um conjunto de ativos indiretamente na nossa carteira, como ações ou obrigações, apenas com uma única transação. Já pensaram quanto dinheiro teriam que gastar ao comprar todas as ações de um índice? E as suas movimentações? Efetuar compra e venda sempre que uma empresa é adicionada ou removida do índice. E para não falar que pode estar em diversas bolsas. Portanto, ainda mais comissões, o que ficaria tudo muito caro. A maior qualidade de um ativo financeiro é basicamente o retorno, mas a segunda maior é a segurança. E os ETFs oferecem segurança. Infelizmente nada no mercado é 100% seguro, no entanto, vamos imaginar que temos a Apple no nosso portfólio. Diria eu que é impossível a curto prazo a Apple ir à falência. Mas pronto, vamos assumir a 1% de possibilidade. Agora adicionem outra empresa com o mesmo tamanho ao vosso portfólio, como por exemplo a Amazon, um setor diferente. Portanto, qual é a probabilidade destas duas irem à falência ao mesmo tempo? Diria que é extremamente baixa, certo? Então, através de um ETF, basicamente nós temos um conjunto enorme de empresas. Nós não temos que escolher qual é que nós achamos que vai ter uma boa ou má performance, ou até mesmo qual delas é que vai à falência. Desde o início dos mercados financeiros, estes têm vindo a valorizar, e se nós seguirmos um índice, este também irá valorizar. ETFs também são flexíveis, é verdade, há ETFs para todos os gostos e a serem negociados em várias bolsas pelo mundo, o que significa que também podemos negociar em várias moedas, até mesmo escolher entre um ETF de acumulação ou distribuição que irei explicar mais tarde. Outra vantagem é que os ETFs são bastante transparentes, pois nós sabemos exatamente quais são as suas exposições, qual é o seu custo de manutenção e qual é que é a performance nos últimos anos, basta olhar para as fichas técnicas.
No geral, os ETFs são uma forma fácil e prática de investir o nosso dinheiro, para não falar que têm custos mais baixos de manutenção do que outros tipos de investimentos. Opções não faltam, existem inúmeros ETFs e é muito normal nós termos muitas dúvidas sobre qual é que é o melhor ou qual é que oferece a melhor proposta para nós, os investidores. Mas claro que não deixa de ser muito importante fazerem a vossa própria análise à performance, aos custos associados e à composição de empresas desse ETF. Pois hoje em dia há ETFs que já são altamente especulativos, que se vier uma recessão, basicamente estes vão ser muito prejudicados. Também é preciso perceber a exposição, quais os mercados ou o país, qual é que é a exposição a determinada moeda. Há uma possibilidade de desvalorização muito forte em certos mercados, pois estes têm inúmeras tensões económicas ou incerteza política. Mas eu vou explicar-vos melhor o tipo de estrutura de um ETF para terem uma ideia mais completa. O último aspecto a terem em consideração é o tipo de estrutura, ou a forma como o ETF está replicado. Existem dois tipos, replicação física ou sintética. A replicação física tem a ver com a entidade que gera o ETF, que compra todos os ativos incluídos no índice que replica, sem qualquer diferença. A replicação sintética significa que a entidade que gera esse ETF não compra todos os ativos do índice, mas constrói a sua própria carteira e há uma troca de rendimentos entre essa entidade e um banco de investimento, ao que chamam uma operação swap. É preciso perceber esta diferença, pois apesar de um ETF sintético poder ter custos mais baixos e retornos mais altos, também existe um risco associado, que é basicamente se uma das partes não cumprir as obrigações no contrato de swap. Estes ETFs, claro que minimizam isto, tendo vários contratos com várias instituições financeiras e tendo uma carteira bem diversificada para que isso não aconteça. Vamos ao último tema do vídeo de hoje. Como vos falei anteriormente, existem dois tipos de ETFs, acumulação e distribuição. Nos de acumulação vocês não recebem dividendos, periodicamente, vamos supor que é trimestralmente, o dinheiro é outra vez reinvestido no vosso investimento inicial e nos de distribuição o dinheiro vai cair na conta como um dividendo normal. Nos ETFs de distribuição é necessário declarar todos os anos as mais ou menos valias do IRS e no caso de acumulação vocês só declaram as mais ou menos valias quando efetuam as vendas. Tenham atenção ao meu vídeo sobre juros compostos, é extremamente importante perceberem a diferença entre estes dois, mas no entanto, para efeitos deste vídeo, eu vou fazer aqui uma breve comparação com um caso prático. Podem ver a seguir. Neste Excel de comparação, eu vou-vos mostrar a diferença entre um ETF de acumulação e um ETF de distribuição. Do lado esquerdo temos o trimestre, portanto, temos aqui 20 trimestres, o que significa que são 5 anos, e podemos ver aqui no exemplo do ETF de acumulação que temos um investimento a todos os trimestres de 1000 euros. Podemos ver aqui o total, o capital investido, que vai acumulando, e a rentabilidade, estamos a assumir uma rentabilidade de 2,5% por trimestre ou 10% nesse ano, ou todos os anos. No valor acumulado é basicamente o capital investido multiplicado pela rentabilidade e que vai acumulando ao longo do tempo. Depois temos aqui qual é que é o lucro bruto em cada um desses períodos. Fizemos o mesmo cenário num ETF de distribuição, investimento de 1000 euros, o capital investido acumulado ao longo dos períodos. Neste caso a rentabilidade é de 2%, isto é a rentabilidade do ETF, porque quando nós vemos aqui no ETF de acumulação, isto é a rentabilidade do ETF, mas dentro desta rentabilidade também está o dividendo distribuído, que neste caso é reinvestido. Se formos ver aqui no distribuição, a rentabilidade são de 2%, portanto temos aqui o valor acumulado e qual é que é o lucro bruto em cada um desses períodos, e temos depois 0,5% por trimestre de dividendo, e temos aqui o dividendo bruto ao longo dos períodos. Obviamente este dividendo bruto, quando vos é entregue, vocês depois têm que ser taxados a 28% sobre as mais-valias, portanto isto é o bruto, e depois podem ver qual é que é o dividendo líquido. No total, podemos ver 6.183 euros num ETF de acumulação, e no distribuição de ganhos ou rentabilidade podem ver 4.783.
Depois temos que, obviamente, adicionar o dividendo. Portanto, o dividendo bruto 1.195 e dividendo líquido 861 euros. No total, se compararmos os dois com impostos já, podemos ver aqui que o da acumulação gerou 4.451,96 euros em 5 anos e o de dividendos ou distribuição de dividendos gerou 4.304,99 euros. Isto inclui a rentabilidade e os dividendos, ok? Mas os dividendos aqui não foram reinvestidos. Podem ver uma diferença de 146,97 euros num período de 5 anos. Agora, como vocês sabem como o juro composto funciona, imaginem isto a um período de 30 anos, realmente vai ser muito diferente. Por isso é que eu, nesta altura, prefiro muito mais investir num ETF de acumulação. Estes 861 não foram reinvestidos. Se fossem reinvestidos, mesmo assim ainda haveria uma diferença, porque vocês iriam estar a reinvestir o valor menos os 28% aplicados sobre o dividendo. Por isso seria sempre menor. A conclusão é que existem grandes benefícios a investir num ETF. Eu particularmente utilizo pelo facto dos custos serem bastante reduzidos, têm uma diversificação e minimizam a volatilidade ou os impactos negativos nos mercados ou no mundo. E tal como eu disse nos meus vídeos até agora, acho que é um investimento perfeito para qualquer investidor. Como investidor de retalho na Europa, nós não temos acesso aos ETFs dos Estados Unidos. Há exceções para investidores profissionais, porque os ETFs não seguem certas regulações da União Europeia. No entanto, existem ETFs na Europa que vos garantem a exposição a esses índices americanos. A melhor forma de investir num ETF é mesmo fazê-lo consistentemente, seja todos os meses ou 3 em 3 meses. Sempre com o mesmo montante, isto vai assegurar que o preço médio ajusta consoante o preço que vão comprando. Isto reduz o impacto da volatilidade, como tenho vindo a dizer, retira a pressão psicológica de o investimento estar 5, 10, 20% acima ou abaixo daquilo que vocês compraram e torna-se um processo bastante mecânico de estar sempre a adicionar. Bem, hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado e no meu próximo vídeo eu vou falar sobre os melhores ETFs para mim, para comprar em 2021. Por isso fiquem à espera e até à próxima.